Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Hoje na nossa agenda, além aqui da dinamização habitual aqui da disputa entre mim e o Ruben, vamos ter aqui uma atualização sobre as expectativas e os comportamentos dos mercados financeiros e o que é que nós estamos a interpretar agora para um futuro próximo. Portanto, hoje para dar aqui uma não desvantagem que o Ruben costuma ter, que é quando ele apresenta aqui o quiz, o enigma, e eu já estou a olhar para o que é que está a acontecer. Hoje vamos fazer o oposto. Hoje vou eu apresentar. Portanto, eu vou começar por vir à primeira quando fazes aqui a explicação. Então vamos lá ver. Vamos ficar por aqui. Então temos um problema que diz, um casal tem 6 filhos homens, cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas há na família? Já está. Pronto. Então. Pode escolher um, não sei, eu posso errar. Nos anos resolver já? Pronto. Eu ainda não tinha percepcionado para isto. Então são 6. Contei. Respostas. A minha é 9 pessoas e a do Ruben é 14 pessoas. Porquê 14? Tens que elaborar essa resposta. Fundamenta. Porquê? Então tem 6 homens. Espera aí, isto não ficou bem. 6 filhos homens, cada filho deve ter uma mulher, portanto são 12. Não, cada filho tem uma irmã. Portanto, é uma irmã e a irmã deles todos ao mesmo tempo. Então, mas a família... isso não fazia sentido. Pensar fora da caixa não funciona aqui. Pronto. Bom, eu vou encontrar um que não consigo. Eu vou encontrar. Portanto, se calhar, direcionando aqui ao nosso tema do podcast, vamos começar por fazer o balanço do mês de fevereiro e explicar um pouco o que é que se passou neste mês. Sim, portanto, só para dar também aqui um bocadinho o enquadramento do que é que vem de trás, não é? Certo. Portanto, a 60 Degrees tem feito uma interpretação que a economia não está assim tão favorável, até porque com o aumento das taxas de juros acaba por haver menos rendimento disponível para as pessoas consumirem. Os preços de todos os bens e serviços têm vindo a subir com a inflação nos últimos 12 meses e, portanto, todos temos noção disso. Manter o estilo de vida está mais caro. Portanto, consumirmos as mesmas coisas que consumíamos há 12 meses está mais caro, sendo que o orçamento disponível, especialmente para as pessoas e para as empresas que têm créditos como uma fatia importante das suas despesas, diminuiu consideravelmente. E, portanto, nós mantivemos essa postura em janeiro, apesar de em janeiro os ativos financeiros terem entrado numa euforia porque havia a expectativa que a inflação baixasse mais depressa por efeito de contração económica e do abrandamento um bocadinho da atividade económica. Certo. Mas agora em fevereiro, com os dados já conhecidos, portanto, houve aqui uma reinterpretação por parte do mercado que vem um bocadinho aqui de encontro ao que a 60 Degrees tem vindo a vociferar nas suas análises. E que dados foram estes? Agora só para clarificar. Portanto, o que nós achamos que é mais importante é, portanto, o índice de inflação nos Estados Unidos, cuja leitura foi em 6,4% anual, portanto, comparando janeiro de 2023 com janeiro de 2022. Ou seja, num período antes ainda de ter o início da guerra na Ucrânia. Pronto, o cabaz de produtos subiu, o mesmo cabaz de produtos está 6,4% mais caro, mas isto tem uma dinâmica que é o que é importante e que vinha a animar o mercado, é que a tendência de descida da inflação, que chegou a perto de 10%, tinha sido muito rápida nos últimos meses e agora em janeiro estagnou. Portanto, há uma série de aumentos salariais que só entram em vigor em janeiro, há outros ajustes que são feitos anualmente e que também têm repercussão em janeiro e, portanto, o mercado agora parece que tem mais dúvidas sobre a velocidade a que vamos atingir uma inflação mais baixa e o quão baixa ela vai chegar, porque, tal como nós temos vindo a dizer, as negociações salariais têm sido feitas em valores superiores a 2%, que é o objetivo dos bancos centrais. Os próprios bancos centrais têm comunicado que as coisas estão mais... A expressão que eles utilizam é sticky, portanto, estão mais lentas, mais agarradas em modificar-se para perto dos 2%, e, portanto, podemos ter este fenómeno da inflação em valores mais elevados do que 2, portanto 4, 3,5, 5, portanto em valores mais elevados durante mais tempo. E isso tem impacto
porque as taxas de juros mantêm-se elevadas durante mais tempo. Certo. Outra componente importante que nós vimos aqui, que é muito importante no PIB dos Estados Unidos e que é o motor da economia, é o consumo pessoal, um indicador que se chama Personal Consumption, que no quarto trimestre de 2022 cresceu menos do que o esperado. Portanto, havia uma expectativa que ele crescesse 2%, o consumo privado das pessoas, e cresceu só 1,4%, porque nos Estados Unidos as taxas de juros já estão elevadas há mais tempo e começa a atingir o consumidor. Certo. Na Europa e em Portugal, acho que, pronto, temos consciência que as taxas de juros em Portugal afetam muito os créditos à habitação e isso tem um impacto grande no dinheiro disponível ao final do mês. Essas variações refletem-se sobretudo nas taxas Euribor que nos créditos de habitação para muitas pessoas vão se renovar no início deste ano, nomeadamente agora no mês de fevereiro. É penoso ver os números porque o que acontece é as pessoas tinham crédito, e há muita gente com crédito com uma taxa indexante de Euribor a 12 meses e, portanto, por exemplo, as Euribor a 12 meses que renovam agora em fevereiro. Em fevereiro de 2022, no final de fevereiro, a Euribor a 12 meses fixou-se em menos 0,35%. E agora está a 3,66%. É um aumento de 4% de taxa de juros em 12 meses. Então, isso reflete algumas centenas de euros numa prestação da casa. Sim, portanto, uma pessoa que tem 100 mil euros por ano deve mais 4 mil euros de juros sobre esse empréstimo. É muito dinheiro. São mais de 350 euros por mês, ou à volta de 350 euros por mês, e portanto para um montante de crédito de 100 mil euros. Portanto, sabendo, por exemplo, os preços das casas em Lisboa, em média o valor de crédito associado a cada habitação deve ser superior e, portanto, temos aqui um impacto significativo na vida das famílias e isso vai levar o quê? Vai levar aquecentes devagarinho na economia com menos consumo. Portanto, nem todas as pessoas têm crédito a renovar em fevereiro, algumas já renovaram para trás, já houve esse impacto e outras vão renovar nos próximos meses. Nem todas as pessoas têm Euribor a 12 meses, portanto, algumas já têm vindo a adaptar paulatinamente o seu consumo, que elas têm o crédito a Euribor a 6 meses ou a 3 meses. E, portanto, o que nós vemos é que cada vez mais há famílias cada vez mais afetadas por este aumento das taxas de juros. Isso vai afetando as vendas das empresas e há de afetar os resultados das empresas daqui para a frente, mas até nós sabermos os números e vermos o impacto verdadeiro, há aqui um lag de tempo que o mercado especula sobre o que é que vai acontecer. Certo, falando agora no mercado, de que forma é que estes dados económicos e esta situação que atual económica que estamos a viver se reflete nos mercados no mês de fevereiro? Como é que eles se comportaram neste fevereiro? Começaram com momentos de euforia, depois resfriaram um pouco ao longo do mês. Como é que foi esta evolução? Portanto, em fevereiro o que é que nós tivemos? Os mercados acionistas iniciaram o mês ainda muito animados, porque foi o mês de janeiro, com uma performance na primeira semana positiva e algo significativa, mas entretanto ainda falta um dia para terminar o mês, não? Ou 2 dias neste caso, porque estamos no início de 27. E, portanto, temos o S&P já com uma perda de 2,3% no mês, portanto, teve uma subida e já reverteu toda essa subida e já tem uma queda. O Nasdaq com uma queda de 74 basis points e, surpreendentemente, as ações na Europa têm-se aguentado melhor, têm um comportamento de 2% positivo e eu digo surpreendentemente porque continuamos aqui com este risco sobre a evolução da guerra, a retórica na guerra tem ficado cada vez mais pesada e tem havido cada vez mais armamento sofisticado a ser fornecido à Ucrânia para contrapor a Rússia, portanto há um escalar do belicismo da guerra, apesar de ter havido agora uma proposta uma primeira ramo de oliveira que a China tenta introduzir aqui na mediação do conflito, mas para já ainda não está propriamente a ser levado a sério, segundo quero parecer. E, portanto, existe aqui esta conjuntura global que é de contração económica por subida de taxas de juros e menos rendimentos disponíveis por parte dos consumidores e existe este problema mais específico aqui às portas da Europa, que é a guerra e que também não está mais perto de estar resolvido. O risco geopolítico parece não estar a ser bem descontado nos mercados europeus. É difícil perceber, até porque, por exemplo, e podemos ver o caso da China. Portanto, a China teve sobre as medidas de Covid durante grande parte de 2022. No final de 2022 falava-se de uma reabertura da economia, que aconteceu até certo ponto,
mas se formos ver a performance dos ativos de risco chineses, houve uma certa recuperação, mas também muito entre ciclos de euforia e depressão. Portanto, houve uma recuperação muito rápida, agora houve uma reversão significativa já de alguns ativos de risco e, portanto, isso poderá sim estar associado ao risco geopolítico. O risco geopolítico nos ativos europeus, de alguma maneira, já poderia estar descontado porque os ativos europeus estavam mais baratos do que os americanos, mas é difícil ver num período tão curto de um mês ou 3 meses se isso é significativo e é uma tendência de longo prazo. Portanto, agora que nos aproximamos do início do mês de março, que dados económicos são esperados agora logo no início desta semana, quarta-feira, por exemplo, e que impacto é que isso pode ter nos mercados nesta primeira semana de março? Portanto, eu acho que os dados económicos vão andar muito, que são importantes, vão andar muito à volta os agentes de mercado como nós perceberem a saúde da economia. Portanto, a semana passada saiu o Home Sales, que é um indicador que diz quantas casas foram vendidas nos Estados Unidos. Indicadores como esses são muito importantes para perceber se a economia continua a funcionar a um ritmo aceitável ou se está a apreciar a atividade rapidamente. E depois há indicadores que não são indicadores económicos, mas que são indicadores de mercado, em que vemos, por exemplo, ainda hoje de manhã, as taxas de juros a 10 anos da Alemanha atingiram o máximo desde 2011, que é 2,56%. E, portanto, é um indicador de que os investidores que estão a investir neste tipo de ativos, que é obrigações de governos, estão a acreditar que a inflação vai ficar elevada durante mais tempo e, portanto, querem uma taxa de juros mais elevada para fazer face a estes riscos. Portanto, há aqui uma mistura entre os dados económicos e os dados de mercado que é importante para ler o contexto como um todo e nos irmos adaptando à interpretação que não só nós estamos a fazer, mas que o resto do mercado está a fazer. Ou seja, será de esperar também mais um mês bastante volátil em termos das variações dos mercados financeiros, tendo em conta esta instabilidade e os acontecimentos que vão surgindo, confirmam a tendência da persistência da inflação e de forçar os bancos centrais a continuar a sua intervenção. Sim, e depois temos que perceber outra coisa. À medida que as taxas de juros ficam elevadas durante mais tempo, cada vez mais ativos vão sendo convertidos em poupança, vão estando estáticos. E o custo da dívida para as empresas é mais elevado e, portanto, há menos atividade empresarial de comprar outras empresas, novos projetos, e muitas até têm que diminuir a dívida que têm e tentar vender ativos que fazem parte do seu portfólio. E podemos ver o exemplo muito simples disso, é o caso dos certificados da Forro ou dos depósitos em Portugal estarem a ser mais bem remunerados. É uma fatia de dinheiro que vai ficar lá parada durante algum tempo para financiar ou o Estado, no caso dos certificados da Forro, ou os bancos. E, portanto, esse dinheiro, ao não estar disponível na economia, gera menos atividade económica. E, portanto, à medida que as taxas de juros vão estando elevadas durante mais tempo, há mais dinheiro que está parqueado, digamos assim, nestas alternativas de remuneração e, portanto, há menos liquidez disponível. E, portanto, também é normal que, quando surgem notícias positivas, o mercado tenha um comportamento positivo, mas com amplitudes maiores do que tinha quando as taxas de juros estavam perto de zero, e quando surgem notícias negativas, o mesmo se verifica, mas para o lado negativo. E, portanto, há menos liquidez no mercado, há menos capacidade de absorver choques de informação, que são estes dados económicos que vão surgir. Nesse sentido, sim, a volatilidade é o nosso ativo em 2023. Está para ficar. É isso. Pronto, não sei se temos mais algum ponto para tocar no dia de hoje. Pois, o quadro, como vocês estão a perceber, não é muito positivo nas expectativas, porque é difícil dizermos que temos alguma destas situações que estão a pesar sobre o mercado ultrapassadas, mas a verdade é que, ao mantermos a nossa capacidade de fogo, portanto, de gerirmos aqui a euforia e a depressão para não registar perdas, isso vai nos permitir aproveitar o próximo ciclo quando ele existir e quando existir em condições. Um dos ativos que nós utilizamos até para fazer diversificação da carteira é o investimento direto em dólares, e podemos ver é que desde outubro a janeiro foi um dos piores ativos para ter, portanto foi dos piores períodos para investir em dólares, mas em fevereiro, por exemplo, já teve uma performance de 4% positiva, o que ajudou aqui de alguma maneira a amortecer eventuais perdas nos outros investimentos. E, portanto, a diversificação continua a ser chave para podermos intervir nestes mercados muito voláteis, e o facto de termos
uma opinião, portanto, uma interpretação sobre o desenvolvimento do mundo e pormos essa opinião no nosso portfólio e percebermos como é que as coisas estão a funcionar. Acho que é manter essa estratégia. Pronto, aqui ficamos com mais um outlook do que será o próximo mês e do que foi o mês de fevereiro e bons investimentos.